feito toda essa parte dos 3 pontos altos em um, chegando aqui no finalzinho, vai estar sobrando 2 pontos, onde a gente vai pular um, e no segundo a gente vai fechar com um ponto alto, para ficar igual ao nosso início, tá? Aí, vamos cortar a linha e passar por dentro da laçada para fazer a troca de cor. Aqui a gente vai intercalar também uma carreira de ponto alto e uma de ponto alto duplo para ficar mais harmônico com os shorts, tá? Não entendi se era meio assim no cropped, mas eu vou fazer assim porque eu acho que vai ficar melhor. Então, aqui agora com rosinha, no mesmo ponto que eu finalizei, eu passo aqui a minha linha, vou fazer 2 nozinhos e a gente vai trabalhar daí quadradinhos de ponto alto duplo. Sempre que eu faço nozinho, eu deixo a linha ali, a agulha ali, para que seja mais fácil depois de fazer, tá? Vou tirar aqui a agulha da laçadinha para eu poder virar a carreira, porque agora a gente tem que voltar trabalhando. Então, eu fiz só o nozinho para ele ficar aqui para a parte de trás. E aí, vamos subir 4 correntinhas para ser o nosso ponto alto duplo. 2, 3, 4. E mais uma correntinha para ser a correntinha de separação. Aí, pulamos um ponto, laçamos da linha 2 vezes. E no segundo ponto, a gente faz o ponto alto duplo, igual que a gente trabalhou ali nos shorts. Aí, uma correntinha de separação, pulando um ponto, e no segundo, trabalhando o ponto alto duplo. A gente vai, como eu falei, fazer algumas carreiras retinhas, e depois a gente vai trabalhar só aqui uma parte do meio, né, pra subir ali o nosso cropped, que é onde a gente tem que fazer a diminuição para que ele fique assim, né, ele não tem que ficar reto. Essa parte reta é só a parte ali das costas, tá? Então, aqui a gente vai seguindo, fazendo uma correntinha, laçando a linha sempre 2 vezes, pulando um ponto, e no segundo, fechando com um ponto alto duplo. Quando chegar lá no final, volto para finalizar com vocês e pra gente iniciar a próxima carreira. Terminada, então, essa segunda carreira, a gente vai fazer mais algumas retinhas. Eu ainda vou ter uma base para ver quantas eu vou fazer reta, porque daí o tamanho P pode fazer 4 carreirinhas a menos e o tamanho G 4 carreirinhas a mais, para depois a gente trabalhar só essa parte central aqui diminuindo, tá? Aqui, então, nesse mesmo ponto que eu terminei, insiro a minha agulha, eu vou usar agora a cor laranja, a gente vai fazer uma carreirinha toda de ponto alto, tá? Então, passei aqui a linha. Vou fazer 2 nozinhos. Aí, a próxima carreira vocês vão poder fazer sozinhos, que é a mesma carreira com esse rosinha aqui de quadradinho com ponto alto em relevo, tá? E essa aqui toda de ponto alto. Então, subo 3 correntinhas e trabalho ponto alto sobre cada ponto. Um ponto alto para cada ponto alto duplo e um ponto alto para cada correntinha, tá? Feito o último ponto alto, cortem a linha, passem por dentro da laçada, e aí façam mais uma carreirinha, igualzinha essa que a gente fez, com a linha rosa, sendo quadradinhos de ponto alto duplo. Aqui, gente, terminei, então, 4 carreiras. Aí, a gente vai fazer agora uma última carreirinha de ponto alto, e depois a gente vai começar a repetir isso que a gente fez. De uma carreirinha de 3 pontos altos, depois a de quadrado de ponto alto duplo, depois uma de ponto alto, depois outro quadradinho de ponto alto duplo, depois mais uma de ponto alto, e aí começa a repetir tudo de novo. E a sequência de cores, seguindo aquela mesma sequência que a gente tava fazendo no shorts. Agora tem o verde oliva, depois eu começo novamente com o verdinho claro, e assim eu vou indo, tá? O pretinho vai só para os acabamentos, que a gente vai fazer depois. Então, aqui, essas carreirinhas retas, ela vai pegar até a parte abaixo da axila, até uns 3 a 4 dedos, tá? Da axila, o que vai quase cobrir todo o peito. Então, eu vou fazer aqui o meu, que é tamanho M. Na foto ali, eu vi que são mais ou menos 12 carreiras, então, eu vou ver se no meu 12 carreiras vai ser o suficiente para cobrir ali aquela altura que eu falei e, né, cobrir embaixo, se a altura vai ficar legal. E aí, baseado no meu, eu vou conseguir falar pra vocês, né, quantos no P e quantos no G. Porque daí é mais baseado, tipo assim, ó, em 3 dedinhos a menos, que no caso são 4 carreiras a menos pro P, 4 carreiras a mais pro G, mas eu preciso ver daí primeiro no meu. Então, aqui daí eu continuo da mesma maneira, onde eu termino, eu sempre inicio, daí vou passar a linha aqui, fazer 2 nozinhos, vou fazer mais uma carreirinha de ponto alto, e depois começo a repetir essas carreiras aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras, vou ver quantas vai precisar, e aí eu volto pra falar pra vocês, e também pra gente dar continuidade ao nosso cropped. Feito aqui as carreirinhas retas,
então, eu fiz 14 carreiras, então, do meu tamanho M, tá? Então, pro tamanho P pode ter 10 carreiras retinhas, tamanho M 14 carreiras, que foi o que eu fiz, a última carreira acabou sendo essa aqui, de quadradinho de ponto alto duplo, tá? E o tamanho G pode fazer 18 carreiras, tá? Que é pra cobrir ali uns 4 dedos abaixo da axila, partindo dali até a parte de baixo. E aqui na parte de baixo a gente vai ter uma última carreira de... Aí, como eu tava falando, já passei a quantidade de carreiras que vocês têm que fazer retinha. E aqui embaixo, depois a gente vai fazer um acabamento com uma carreirinha com a linha preta e mais aquele acabamento com o verde, com aquelas mini ondinhas, tá? Que depois dessas mini ondinhas é a última coisa que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer por toda a volta do cropped. Então, aqui em cima... Eu contei quantos quadradinhos eu tinha, o meu deu 80 quadradinhos, e aí eu peguei essa parte aqui e coloquei ali na frente do corpo, pra eu medir bem certinho onde eu vou trabalhar aquela diminuição, aquela partezinha aqui, da parte de cima, tá? Então, eu coloquei assim, de uma axila até a outra, né? Não pode passar disso, senão não vai dar certo ali, porque tem o braço. Então, o meu vai ser uma base de 32 quadradinhos, que para poder ficar de uma axila até a outra, tá? Pra trabalhar aquela parte assim do cropped. Então, vocês teriam que ver no de vocês. Talvez uns 4 a menos pro P, uns 4 a mais pro G, mas essa parte aqui é interessante vocês colocarem na frente do corpo, para vocês terem bem uma noção, para não ter perigo nem de ficar grande, nem de ficar pequeno, tá? Então, no meu, eu vi que eu ia usar, marquei, né, de um lado ao outro com o dedo, e depois contei e vi que era uma base de 32 quadradinhos. Eu tinha 80, daí peguei, tirei esses 32 e dividi por 2 para saber quantos quadradinhos eu tinha que pular aqui no início. Aqui no meu, daí eu pulei 24 quadradinhos, e aí lá no final, quando a gente parar de trabalhar, tem que sobrar também a mesma quantidade de quadradinhos, senão o seu cropped vai ficar torto. Então, se eu deixei 24 quadradinhos aqui no início, aqui no final, também tem que ter 24 quadradinhos, tá? Então, façam essa parte aí no de vocês, para a gente poder iniciar. A gente vai seguir a mesma sequência de carreiras, só vamos fazendo algumas diminuições nas pontas, para que ele fique, para que ele dê aquela entradinha, né, do cropped. Então, aqui eu pulei os meus 24 quadradinhos, com aquela continha que eu fiz. Aí, vou passar a minha linha aqui no ponto alto. E a gente vai ser a nossa próxima carreira, aqui no meu, pelo menos, né? É a carreira de ponto alto com essa linha verde. Então, passei aqui, pode ser que a de vocês não seja essa carreira, vocês vão seguir a mesma sequência, tá? Lembrem disso. E aqui, a princípio, a gente vai sempre pular um pontinho no início e um no final. Então, vou subir 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Aí, vou pular um ponto e no segundo, eu faço um ponto alto. Eu tô pulando um ponto. Então, lá no final, quando eu voltar para fazer com vocês, a gente também vai estar pulando um ponto, tá? E eu já sei que é bom vocês saberem a quantidade de quadradinhos para vocês poderem ir se baseando por aqui, tá? Agora, eu vou trabalhando ponto alto sobre cada correntinha e ponto alto sobre cada ponto alto duplo. Até eu chegar ali, né, faltando um quadradinho para dar 32, para eu poder finalizar a minha carreira. É mais complicadinho só essa primeira carreira, para vocês se basearem, para ver quanto precisa, os demais a gente vai só seguindo, tá? Tanto é que vocês vão poder fazer sozinhos as próximas, eu vou explicar para vocês mais algumas, mas as demais vocês vão poder seguir. E aí, a altura também depende, né? Vai muito do gosto, tem gente que gosta dele mais altinho, tem gente que gosta dele mais baixo, e aí só vai ter mais carreiras ou menos carreiras, tá? Então, eu vou fazendo aqui os meus, quando eu chegar no quadradinho 31, eu volto. Que daí o quadradinho 32 é aquele que eu vou pular um pontinho e no ponto alto eu vou finalizar. Fiz aqui, então, até 31, né? Eu teria que fazer um total de 32 quadradinhos. Como daí tem a diminuição no primeiro e no último, eu fiz até o quadradinho 31, porque daí eu já sei que para finalizar o 32, eu vou pular aqui o penúltimo ponto, então, eu pulo a correntinha, e aí, aqui, no último ponto, eu finalizo a carreira com um ponto alto. Se vocês quiserem mais diminuição, aí vocês podem diminuir 2 pontos no início e 2 no final, mas eu acredito que um ponto só já tá bem legal, não precisa diminuir mais do que isso, tá?
Então, aí vocês podem conferir se tá bem certinho, é o ideal até vocês conferirem se tem a mesma quantidade de quadradinhos de um lado que tem no outro, tá? Pra não cometer erro, porque senão depois tem que desmanchar tudo. Então, é preferível desmanchar uma carreira do que ter que desmanchar várias. O meu eu já conferi, tá tudo certinho, já coloquei novamente na frente do meu corpo, pra ver se tava legal esse comprimento aqui, tava tudo certo. Então, terminada a primeira carreira, aquele mesmo esqueminha que a gente estava seguindo, de cortar a linha e passar por dentro da laçada, e no mesmo ponto que a gente termina, é onde a gente inicia com a nova cor. A minha próxima carreira é essa de 3 pontos altos. Como pode ser que essas carreiras aqui, por exemplo, de quadradinho ou de 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, pode ser que lá no final não termine igual o começo, mas não tem problema, a gente pode ir encaixando os pontos, tá? Porque aqui a gente tá diminuindo pontos. Então, é normal, às vezes, não fechar igual ao nosso início, não tem problema. Então, fiz aqui os 2 nozinhos, vou virar a minha carreira, vou subir 3 correntinhas, e a princípio a gente faz igual que a gente estava fazendo. Essa carreira é aquela que eu pulo um ponto no início, e aí no segundo começo os 3 pontos altos, né? De qualquer forma, na verdade aqui, nessa aqui a gente pode pular 2, porque senão é como se a gente não tivesse diminuindo o ponto. Então, aqui, só nessa, específico nessa carreira aqui, tá? De 3 pontos altos em um, vou pular 2 pontinhos, porque senão ele fica retinho pulando um só. Então, pulo 2, e aí sim, no terceiro, começo os meus 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, lá no final também a gente tem que pular 2. Como essa carreira aqui é nova para vocês, fazendo com diminuição, quando chegar lá no final eu volto para vocês, para mostrar como vai ser o encaixe do meu. E aí, mostro como fazer uma de quadradinhos também, para mostrar como vai ser a diminuição da carreira de quadradinhos, tá? Então, vou fazendo aqui, chegando ali no final, eu volto para mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Tem que sempre ficar assim, essa diminuição, tanto na frente, né, quanto lá no final. Ó, gente, cheguei aqui no final da carreira do meu, eu fiz um último conjuntinho de 3 pontos altos, e aí tá sobrando 5 pontos aqui, então não vai dar certinho. Teria que estar sobrando 3 pontos ao invés de 5. Então, o que que eu vou fazer? Vou pular 2 pontos, que é o normal. No terceiro, eu vou fazer apenas um ponto alto, tá? Só pra cobrir esse buraquinho. E aí, sobra 2 pontos, onde vou pular esse penúltimo, e no último eu fecho com ponto alto. Então, é normal ele não fechar certinho, tá bom? Não tem problema, ó, vai ficar assim esse finalzinho, mas não tem problema. Aí, vamos, então, cortar a linha e passar por dentro da laçada. A minha próxima carreira é a carreira de quadradinhos com ponto alto duplo. Então, vou pegar aqui a minha linha rosa, vou passar aqui no primeiro ponto. Não sei quantas carreirinhas eu vou fazer ainda, eu gosto dele mais altinho, sabe? Que fique mais próximo ao pescoço, não tão alto, mas também não tão baixo. O cropped da foto, ele é um pouquinho mais baixo, então, vocês podem fazer menos carreirinhas, mas aí vai muito do gosto pessoal de cada um. Então, aqui, daí, subo 4 correntinhas, né, pra ser o ponto alto duplo. 2, 3, 4. Antes de fazer o quadradinho, eu vou fazer a diminuição. Então, laço a linha 2 vezes, pulo um ponto, e no segundo, eu faço o ponto alto duplo. E agora, eu trabalho os quadradinhos normais. Né, trabalhando aqui sempre uma correntinha. Opa, fiz um ponto alto ao invés de ponto alto duplo. Sempre lembrem de laçar 2 vezes, né, que é o mais importante, para poder fazer o ponto alto duplo. Eu vou voltar lá no final, para finalizar uma carreira de quadradinho com vocês, que eu ainda não fiz também. E aí, a nossa próxima carreira vai ser com ponto alto e vai ser com a cor laranja. Que daí, vocês já sabem fazer, que é o mesmo esqueminha que a gente fez com o azul. Mas é sempre assim, sempre ir encaixando os pontos, que nem a gente fez aqui na parte do verdinho claro. Não deu para fechar o desenho igual, não tem problema, só tem que ter sempre a diminuição no início e no final da nossa peça, tá? Volto ali no finalzinho para finalizar essa carreira com vocês, e as demais vocês vão poder fazer sozinhos. Eu vou fazer a minha sequência, não sei quantas carreiras vai dar ainda, mas aí quando eu terminar as carreiras eu vou voltar, vou falar para vocês como eu fiz, em que altura ficou, pra gente dar continuidade. Ó, gente, cheguei aqui no finalzinho, e aqui também não vai fechar bem certinho o quadradinho, porque eu tenho 3 pontos sobrando, então, não dá pra eu fazer outro quadradinho. Então, eu vou ter que fazer outro ponto alto duplo aqui do lado, pra eu poder fazer a diminuição. Então, é isso só que vocês têm que se atentar, porque às vezes não vai fechar certinho
o nosso esquema de pontos, mas não tem problema, tá? A gente só tem que ir encaixando os pontos. Aí, agora sim, sobrou 2 pontos, eu pulo o penúltimo e no último eu fecho com um ponto baixíssimo. Com ponto baixíssimo, ah, meu Deus, eu fecho com ponto alto duplo, ó. Tô confundindo as coisas, tá bom? E assim a gente vai seguindo. Eu vou ver quantas carreiras eu vou fazer, como eu expliquei pra vocês. Vou continuar aqui, agora eu começo novamente com ponto alto, que eu já mostrei pra vocês como fazer. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, e aí volto pra falar quantas carreiras eu fiz, a altura que ficou e tudo mais. Voltando aqui, gente, ó, além daquelas carreiras que eu tinha feito, eu fiz mais 4. E a última carreirinha eu fiz com a linha preta, seria com a linha clarinha, com verde, né, seguindo a sequência. Mas aí eu vi que lá no cropped a última carreira, tanto de cima quanto de baixo, é preta, então eu decidi fazer no pretinho, tá? Então, eu fiz um total aqui, ó, de 2, 4, 6, 7 carreiras. Eu acho que é o suficiente. No máximo, acho que umas 9 ou 10 carreiras, tá? Não mais do que isso. E acho que o mínimo seria aí mais 5, pelo menos, tá? Mas eu acho que 7 é um tamanho legal. Então, daí a última carreirinha eu fiz no preto, seguindo a sequenciazinha ali do verde, que era 3 pontos altos em cada espacinho, tá? Agora, aqui embaixo, a gente vai fazer o mesmo esqueminha. A gente vai usar a linha preta, que tá ali na foto, tá com a linha preta. E aqui a gente vai fazer os conjuntinhos de 3 em 3 pontos altos também, intercalando. Tipo, sempre que for espacinho, a gente vai colocar os 3 pontos altos na cor preta. Então, aqui no primeiro pontinho, eu passo a minha linha. Terminando essa carreira, a gente vai só fazer o acabamento e as tiras, gente, e acabou. Tanto a tira para as costas, quanto as 2 tiras do pescoço. E a gente vai seguir aquele mesmo esqueminha, usando as 4 cores para ficar coloridinho, tá? Para combinar com os shorts. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. E aqui nesse espacinho que ficou, que era aquela correntinha que a gente pulou lá no início e no final, eu vou fazer 2 pontos altos aqui. E vai ser tudo de 3 em 3 aqui nessa carreira, tá? Então, deu 3 pontos altos. Aí, vou sempre pulando para esses espacinhos aqui, que é as correntinhas que a gente pulou, quando a gente usou a cor verde. Então, sempre nesses espacinhos é onde vai estar os nossos 3 pontos altos na cor preta, para ir intercalando, ó. Que daí ele dá um toque diferente do que fazer um sobre o outro, assim, eu achei assim mais legal. Então, eu vou fazendo soltinho, ó. 3 em 3 pontos altos, sempre aqui nos espacinhos que ficou ali do verde, ó, tá vendo? Ele vai ficando intercaladinho. Eu acho que fica mais legal assim. Então, aqui a gente vai trabalhar assim até o final. Dessa maneira, ó. Como é que vai ficando. Tá? E aí, aqui, quando chegar aqui no finalzinho, vou fazer o mesmo esqueminha ali do início. Aqui no último espacinho que tem, a gente vai fazer 2 pontos altos e o último ponto alto vai ser sobre esse ponto alto aqui do verde, esse último ponto alto, tá bom? Terminou, cortou a linha, passou por dentro da laçada, a gente volta com a última cor, que é o verde oliva, pra gente fazer todo o acabamento ao redor e, por último, as nossas tiras. Terminadas, então, todas as carreiras que a gente precisava fazer, agora a gente vai fazer o acabamento ao redor, tá? Vou usar aquela linha verde oliva, que é a mesma que eu usei pro acabamento do mesmo pontinho lá nos shorts. Pego novamente, então, no primeiro pontinho que eu tenho com a linha preta que eu fiz, deixa eu pegar, é bem aqui. Vou passar aqui a minha linha, vou fazer 2 nozinhos. Aqui nessas laterais, a gente vai trabalhar pontinho baixo, tá? Porque aqui é onde a gente vai transpassar o nosso cordão. E eu vou usar para transpassar o cordão, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar em uma carreira, depois eu pulo na outra. Então, eu vou fazer a cada 2, ó. Vou passar aqui, 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 aqui. Sempre uma eu pulo e na outra eu passo o cordão. Então, vai ter que passar umas 8 carreirinhas, vai passar em 8 carreirinhas. Então, depois eu vou fazer o meu cordão pra eu ver quantos pontos eu vou colocar. Mas eu acredito que eu devo colocar uns 450 pontos, mais ou menos. Então, fiz os 2 nozinhos, passei pela laçadinha, o mesmo ponto que a gente já trabalhou nos shorts. Pulamos 2 pontos, no terceiro, nós vamos fazer 5 pontos altos dentro do mesmo espaço. 3, 4 e 5.
Aí, novamente, pulamos 2 pontos e no terceiro a gente fecha com um ponto baixo. É o mesmo ponto que eu já passei para vocês nos shorts. Nós vamos fazer por toda essa voltinha aqui. E quando chegar aqui no final da carreira preta, eu volto, porque aqui, como eu falei, a gente vai trabalhar ponto baixo, tá? Mas eu vou auxiliando vocês. Ó, gente, feito aqui essa partezinha de baixo, tá? Agora, a gente vai fazer as laterais. Nas laterais, a gente vai trabalhar ponto baixo e cada carreira equivale a 2 pontos baixos. Então, não tem lugar certo para entrar, só tem que lembrar de fazer 2 pontinhos baixos para cada carreirinha, tá? E aí, depois que vocês fizerem os pontos baixos... Ah, aqui onde é o ponto alto duplo, daí vocês podem colocar 3 pontos baixos, tá? Mas só aqui onde é ponto alto duplo. Toda carreira que for ponto alto normal é 2 pontos, e toda carreira que for ponto alto duplo, aí vocês podem estar fazendo, né, 3 pontinhos baixos. Que é só para dar um acabamento mesmo, para ela não ficar só assim. Olha como fica melhor com um acabamento de pontinho baixo, tá? Então, toda essa partezinha aqui vocês vão fazer, né, como eu falei, com pontinho baixo. E lembrando que nas carreiras de ponto alto duplo, vocês vão colocar 3 pontos baixos. E quando chegar aqui nessa partezinha reta, é o mesmo ponto. Não preciso fazer, vocês já sabem. Pulando 2 pontos, no terceiro fazendo 5 pontos altos dentro do mesmo espaço, e no terceiro fechando com ponto baixo. E aqui até posso voltar para fazer com vocês, se bem que eu nem preciso voltar, gente. Vocês já sabem que cada carreira de ponto alto equivale a 2 pontos e cada carreira de ponto alto duplo equivale a 3 pontos. E vocês vão fazer o mesmo ponto, vocês vão continuar aqui fazendo o mesmo ponto de mini ondinha. Sempre pulando 2 pontinhos, no terceiro fazendo 5 pontos altos, depois pulando 2 pontos e no terceiro fechando com ponto baixo, tá? Só lembrar, né, das quantidade de pontos que eu falei. Carreira de ponto alto duplo 3, carreira de ponto alto equivale a 2, tá bom? E aí, vocês vão fazer esse ponto por toda a volta. Ponto de mini ondinha, mini ondinha, mini ondinha. Aqui em cima também a mesma coisa, ponto de mini ondinha, mini ondinha. Aqui vão descer, fazendo a mesma coisa, a parte reta, a mesma coisa. E aqui, a última partezinha com ponto baixo. Feito o último ponto baixo, é só fechar com ponto baixíssimo, cortou a linha e passou por dentro da laçada. Eu já mostrei como fazer, já expliquei, vocês já sabem fazer o ponto, então é só fazer esse acabamento, ok? Depois façam todos os arremates dessas linhas e a gente volta só para fazer, então, a tira aqui de cima. Vou fazer a das costas e volto para falar a quantidade que eu fiz. E aí, vou mostrar como fazer as de cima aqui, que a gente vai fazer também coloridinho, mas ela vai ser presa aqui no nosso cropped. Ó, gente, eu fiz aqui um dos cordões do pescoço, que eu vou fazer o outro junto com vocês. E aqui eu fiz o das costas já, né, usando a agulha número 4, da mesma maneira que a gente fez nos shorts, fiz 250 correntinhas, que acho que é o suficiente. O G talvez pode fazer aí com 300, mas não mais do que isso. E o P, se quiser fazer com 200, também tá legal, tá? Então, a gente vai pegar aqui a agulha número 4, vou pegar bem na pontinha aqui da carreira, onde até tem um pontinho baixo, e a gente vai passar esses fios. Vai ser meio ruinzinho passar com a agulha 4, mas dá. Ó, passar os 4 fios aqui nesse pontinho baixo, tá? Passei aqui os 4 fios, vou dar um nozinho apenas. Ó, dei só um nozinho, que eu já vou mostrar como fazer o outro acabamento. E já vou fazer aqui umas 2 correntinhas, 1 e 2. Aí, esses nozinhos daqui de trás, a gente vira a carreira. Vamos dividir aqui por 2, né, pra ficar 2 pontinhos pra cada lado. Eu tinha usado a agulha menor, mas como ela não tá aqui, eu vou fazer com a maior mesmo. Pego qualquer uma dos 2 fiozinhos e passo aqui por trás, em qualquer pontinho próximo, tá? Passo aqui, e agora sim, a gente termina aqui o acabamento, fazendo mais nozinhos, ó. Aí, a gente faz aqui mais uns 3 nozinhos, que é pra segurar bem essa alça, ó. Pode fazer 3 ou 4 nozinhos, eu vou fazer 3, tá? Aí, vocês podem cortar esse aqui, e aí, voltamos aqui pra trabalhar. Eu fiz 110 correntinhas aqui no meu, vou até arrumar essa argolinha aqui pra ficar melhor, ó, pra deixar um pouquinho menor.
Então, eu já fiz aqui uma, eu fiz 110. Então, o P pode fazer umas 100, o M 110 e o G 120. Daí, é só ir fazendo, vou fazer aqui mais 5 para depois eu não me perder. Vai fazendo as correntinhas, sempre contando. E depois, chegou na quantidade, cortou a linha, passou ali por dentro da laçadinha. E daí, deixa um pouquinho assim, para ficar igual a gente deixou no shorts. É bem simples de fazer. Aqui, depois, é só cortar, ó, que ele vai estar bem firme, ó. Tá bom? Façam os dois lados da mesma maneira, sempre nas duas pontinhas, no pontinho baixo de cada pontinha. E aí, depois, façam um cordãozinho aqui das costas. Então, vou fazer esses acabamentos aqui no meu, depois eu volto pra mostrar pra vocês a peça inteira, tá? Aqui, depois, vocês podem usar ou com top por baixo, já que pega até as costas, ou colocar um forrinho, daí vai de vocês, tá? E nos shorts, a mesma coisa. Ou usar com shorts por baixo, ou colocar o forrinho. Ó, gente, vim mostrar pra vocês como é que ficou o nosso conjunto. Aqui o nosso shorts, tá? Depois, amanhã, provavelmente, eu posto videozinho com a foto, vídeos, né, provando a peça. E também uma foto, pra vocês poderem ver como é que ficou no corpo. E aqui o nosso cropped, ó, trancei aquele cordão nas costas. Então, as costas vai ficar assim. E daí, aqui, a nossa parte da frente, ó. Tá vendo? E aqui, daí, amarrando no pescoço. Tá bom? Então, ficou lindo esse conjunto, ó, espero que vocês tenham gostado. E aí, mais uma peça para vocês usarem nesse verão, para vocês ou para venda. Mais uma peça aí pro portfólio de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.